O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, temos alegria nesse dia do Senhor, de nos reunirmos aqui no Centro de Evangelização para celebrar o mistério da nossa fé, também para nos alimentar da palavra do Senhor, nesse domingo, segundo domingo da Quaresma, nesse grande retiro e exercício espiritual que nós estamos fazendo, em preparação para celebrar a Páscoa do Senhor. E a cada domingo nós vamos aprendendo na palavra de Deus a fortificar a nossa vida, a entender o desígnio de Deus, e vamos percebendo o que o Senhor espera de nós a partir de uma acolhida da sua palavra. Nesse segundo domingo, convite da palavra, é que nós tenhamos a coragem de permitir que Deus fale ao nosso coração, de podermos escutar a sua voz, e escutando a sua voz, que nós tenhamos a coragem de dar crédito a essa voz. Permitir que a voz de Deus ela seja maior do que as vozes do mundo, maior do que as nossas próprias vozes, as vozes que às vezes são impostas para nós. Então, à medida em que nós vamos entendendo isso, que a voz de Deus precisa nutrir a nossa vida, precisa dinamizar a nossa história, nós vamos dando passos muito concretos no caminho do Senhor. As leituras de hoje, elas nos advertem exatamente a respeito disso, escutar a voz de Deus, e por isso nós somos chamados também a nos perguntar se de fato há lugar, se de fato nós estamos deixando e permitindo Deus falar ao nosso coração, se há lugar para que o Senhor habite em nossa vida, se nós estamos de fato acolhendo a voz de Deus e permitindo que Ele direcione a nossa vida. Se nós caminhamos direcionado pela voz de Deus, nós fizemos uma escolha por uma boa direção. Mas se nós conduzimos a nossa vida movido pelas nossas vozes, pode ser, ou pelas vozes do mundo, pode ser que nós não consigamos chegar
né, de fato, aonde o Senhor deseja que nós cheguemos. À medida em que nós vamos dando lugar à voz de Deus em nós, essa presença de Deus e essa palavra dele em nosso ser vai fortificando, vai gerando esperança dentro de nós, vai nos mostrando que nós somos capazes, vai nos enchendo, né, de elementos que de fato vai nos dar consistência na construção da nossa história, da nossa morada, da nossa casa. Nós vamos acompanhamos hoje na primeira leitura do livro do Gênesis. Aqui nós encontramos a figura de Abraão. E Abraão escutou a voz de Deus que dizia: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E nesse lugar eu vou manifestar sobre a tua vida uma bênção, e tu serás uma grande nação, um grande povo. E ao escutar esse direcionamento de Deus, ao escutar essa voz de Deus, Abraão, ele se coloca completamente à disposição. Ele de fato acredita sua vida naquilo que escuta da parte de Deus. E Abraão não tem dificuldades nenhuma de seguir aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está ordenando para a nossa vida. E aqui está um grande desafio que a palavra de Deus nos traz, né? O convite de Deus para Abraão é um convite extraordinário. Sai da tua terra e eu vou te mostrar uma terra melhor. Eu vou te colocar em outro lugar. Eu vou derramar sobre a tua vida uma bênção. E toda a tua posteridade será abençoada. Carregará o fruto dessa bênção. Nós encontramos aí a figura de um homem que escuta Deus e que responde de uma maneira generosa. Com isso, a palavra de Deus, ela também nos convida a ter uma postura como a postura de Abraão. Quando Abraão escutou a voz de Deus, ele estava vivendo um momento muito tenso da sua vida, praticamente não dava mais para viver em Ur, na Caldeia, as dificuldades eram tantas, e como Abraão vivia especificamente do pastoreio, da agricultura, né, havia muitas secas naquela região e não dava mais para sobreviver naquele lugar. Então Deus fala, dizendo: olha, pois eu vou te levar a um lugar para dizer assim, diante das dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida, há sempre um caminho, há sempre uma porta que vai se abrindo, há sempre uma solução, quando nós deixamos Deus direcionar a nossa vida. Abraão, ele não se fecha aos seus limites e às suas vozes interiores. Abraão poderia ter dito a Deus: olha, aqui está muito difícil, não chove, a gente tem dificuldade de exercer a nossa sobrevivência, mas aqui é meu, tudo isso aqui, a terra me pertence, pelo menos a casa é minha e eu tenho onde ficar. Abraão não se limita a isso, mas ele acredita naquilo que Deus propõe para ele. Há aqui em Abraão a figura de um homem que não tem medo de assumir a vida. E quando nós escutamos essa palavra, é Deus exatamente falando assim para nós. Nós não podemos ter medo de assumir a vida. Nós não podemos ter medo de assumir os desafios e nem podemos de maneira nenhuma ficar fechado aos nossos limites, fechado às situações que não deram certo na nossa vida e termos a coragem de olhar para frente. É isso que Deus está falando para nós nessa tarde de domingo, que nós não tenhamos medo. Ele disse para Pedro, Tiago e João hoje: não tenha medo, eu estou aqui. É Deus dizendo que nós podemos contar com Ele, mas não podemos nos tornar vítimas, né, das nossas próprias vozes, dos nossos próprios limites. Abraão não se tornou escravo dos seus limites, mas ele pôde compreender que era possível ir muito mais além. E a palavra de hoje, ela nos ajuda a atualizá-la exatamente dessa maneira, né? Exatamente dentro dessa perspectiva. O que é que tem nos impedido de fato de acreditar na grande promessa que Deus tem para nós? O que é que nos impede de fato de acreditar, né, a nossa vida, a nossa decisão, as nossas escolhas, naquilo que Deus espera de nós, né, na postura que Deus exige e espera de cada um de nós? O que é que tem nos impedido de fato?
né, de permitir, né, que os nossos limites, eles se transformem em possibilidades e não em correntes que nos impedem de crescer, de recebermos essa bênção, né, de recebermos essa bênção que Deus promete a todo aquele que acredita na sua palavra. Por isso a liturgia da palavra nos convida hoje a escutar Deus. Quem você tem escutado? As pessoas? Quem você tem escutado? Seus medos? Quem você tem escutado? Você mesmo? Ou você tem permitido que Deus fale ao teu coração? Tens colocado tua vida no coração de Deus? Tem rezado com a história da tua vida? Tem rezado com as situações que você tem vivido, experimentado no dia a dia da nossa vida? Aqui está o grande segredo para a gente encontrar uma saída diante das dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida. E hoje, de uma maneira muito particular, Ele quer que nós tenhamos a coragem de sermos ousados. Quem escuta a voz de Deus é ousado naquilo que Ele pede, naquilo que Ele propõe, ou no caminho que Ele traçou para nós. Essa palavra ousadia, ela vem acompanhada dessa palavra escuta Deus, né? Como hoje no Evangelho, Deus fala na nuvem para os discípulos: este é meu filho amado, escutai-o, escutai-o. Essa palavra ousadia, ela vem acompanhada também, né, dessa expressão escutai-o. Quando nós escutamos Deus, nós não temos medo de ser ousados naquilo que Ele pede de nós, nem muito menos ficamos presos naqueles limites, né, que tantas vezes têm atrapalhado a nossa vida. Se vai dar certo, se nós vamos conseguir, se nós somos capazes de realizar. Abraão não se preocupou com isso, apenas naquilo que Deus disse, porque nós temos todos os motivos do mundo para não dar certo. Nós temos todos os motivos no mundo. Se nós formos buscar uma justificativa, nós vamos encontrar sempre uma justificativa para não dar certo, para ficar presos aos nossos medos e aos nossos limites. Então a direção da palavra de Deus para nós nessa tarde de domingo é não ter medo de caminhar, não ter medo de arriscar, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das nossas lutas. As lutas, elas são tão necessárias em nossa vida. Se nós entendêssemos as situações conflituosas que nós enfrentamos como uma oportunidade de crescer, como uma capacidade mesmo, né, de nos desenvolver como pessoa, nós de fato teríamos essa capacidade de crescer cada vez mais, cada vez mais. Então, não deixar que o medo te intimide diante das situações que você vive. Não se torne escravo dos medos. Jesus disse para João, Pedro e Tiago hoje, no Evangelho da Transfiguração, quando tomado por um certo pavor, eles caíram por terra. E Jesus tocou e disse: não tenha medo, não tenha medo. Talvez você que tenha chegado aqui no centro de evangelização nessa tarde, esteja passando por esse momento delicado da sua vida, cheios de medo, sem saber para onde ir, sem saber a direção que tem que caminhar, a decisão que precisa fazer. Coloque em Deus, deixe primeiro Deus dizer, deixe primeiro Deus conduzir, anule suas vontades e seus desejos, não permita que seja a sua voz a falar ao teu coração, mas permita que seja a voz de Deus. As vozes que gritavam dentro de Pedro e Tiago e João era: vamos ficar aqui e vamos fazer 3 tendas. Mas a voz de Deus para eles era: não, vocês precisam descer, porque é cômodo ficar aqui, é cômodo ficar trancado, né, na tenda. É cômodo ficarmos presos, né, aos nossos comodismos. E Jesus propõe para eles: é preciso descer, e não tenha medo. Descer para quê? Descer para encarar a vida, descer para não ter medo dos problemas, descer para não surtar diante dos desafios
que vão aparecendo no dia a dia da nossa vida, nas experiências de fracassos, nos projetos que não deram certo, nas decisões que não aconteceram como nós esperávamos que acontecessem, os resultados que não vieram a contento. Então tem uma série de situações que, se nós não tivermos o cuidado, se nós não estivermos em Deus, elas acabam atropelando a nossa vida e nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Deixar de caminhar por conta do medo, deixar de crescer porque nós estamos cheios de crenças limitantes, ou ficar presos aos nossos limites, aos nossos medos, às nossas angústias, às nossas mágoas, às nossas experiências dolorosas. É preciso superar tudo isso, porque Deus quer nos abençoar, porque nós vamos contar sempre com a bênção de Deus, como Ele disse para Abraão: eu te abençoarei, eu darei a ti a bênção. E essa bênção se estenderá também sobre a tua descendência. Então você que talvez esteja ainda muito preso, com medo, sem saber lidar com as tensões do momento que você está vivendo, olha o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde. Primeiro, não tenha medo, não tenha medo, a gente tem que ser... Nós precisamos ser fortes diante das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, sempre acreditando que a bênção de Deus está sobre nós, acreditando que a graça de Deus está sobre nós, e não precisamos ter medo de forma nenhuma. Avançar, não parar, levantar a cabeça, não baixar a cabeça, não ficar preso dentro dos seus medos, dentro da sua tenda de medo. Quando a gente arrisca, os resultados, eles aparecem. Quando a gente aplica a coragem, os resultados acontecem, porque nossas vitórias e nossas conquistas, elas são sempre frutos de esforços. Quem não se esforça, não consegue atingir suas metas. Quem tem medo de errar, nunca acerta, porque os acertos são frutos de tantos erros. As nossas conquistas são frutos também de tantos desastres que aconteceram em nossa vida. Por isso que nós não podemos parar. Não deu certo aqui, nós vamos por aqui. Há sempre uma saída quando a gente busca Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Vamos ficar de pé e vamos apresentar ao Senhor vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos agora apresentar ao Senhor as nossas preces comunitárias. Ao final de cada prece, nós vamos dizer: pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. E eu convido você a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Nós vamos juntos rezar pela igreja. Vamos dizer: Senhor, que a igreja, renovada pela vossa graça, perceba sempre a necessidade de iluminar o mundo com a luz de Cristo. Senhor, nós te pedimos pelos bispos, pelos padres, pelos seminaristas. Te pedimos pelo Santo Padre, o Papa, Senhor, que a tua luz possa iluminar. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Vamos elevar a Deus a nossa prece pelos nossos governantes,
Que você pense nos governantes da sua cidade, nos seus vereadores, nos seus prefeitos, no nosso presidente. Que você pense em cada governante. Que eles possam amar o direito e a justiça, a fim de que ajudem a construir uma sociedade fraterna e pautada pelos valores do Evangelho. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Nós vamos erguer a Deus a nossa prece pela nossa comunidade, para que ela seja sempre uma fonte de bênção, um testemunho da palavra do Senhor. Que não nos falte a graça de Deus, que não nos falte a ousadia, a fé e a coragem de Abraão. Que o Senhor venha nos agraciar com tudo isso, em cada missão da comunidade, em cada casa de missão, em cada pessoa com carisma no coração. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Vamos erguer a nossa prece por cada um de nós nesse tempo de Quaresma. Que não nos falte também a graça do Senhor para nos sustentar. Que não nos falte a conversão, as penitências e obras de misericórdia nas nossas vidas. Que possamos ser transfigurados no Senhor. Nós vos pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Agora nossa prece a Deus por cada mulher cujo dia celebramos hoje. Que nós mulheres possamos receber o Espírito Santo, a fim de que sejamos dóceis e fortes em Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que sejamos espelhos da Virgem Maria. Oremos, irmãos. Pela intercessão da Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.